Existem duas maneiras de encarar a força do vírus: assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Meu irmão, minha irmã, querido paroquiano da Paróquia Cristo Rei, você que se sente à vontade de participar das missas presenciais, venho informar, estamos com novos horários. Além dos horários tradicionais de missa, na nossa matriz, na nossa comunidade Cristo Rei, que é a terça-feira às 19 horas, domingo às 19 horas, mas também às 7h30 da manhã, nós agora também estamos celebrando nas quintas-feiras, às 19 horas, onde de modo especial é preparada a liturgia pelo ECC. É um momento também de rezar pelas famílias e também de crescer a nossa comunidade na devoção eucarística. Aos sábados também estamos com um novo horário, às 19 horas, de maneira que possamos também dividir o público nesse tempo de pandemia para não haver aglomeração. Não esqueça que todo dia 13 a nossa comunidade também celebra a Missa da Bênção e do Dizimista. Você é convidado, saiba que todos os cuidados estão sendo tomados, desde a higienização com álcool à porta, aferição de temperatura, distanciamento nos bancos. Então, venha à vontade, convide a sua família e vamos caminhar em conjunto, em igreja, em comunidade. Fiquemos na paz e que o bom Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Irmãos e irmãs aqui presentes, boa noite. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da nossa página no Facebook. Sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos na casa de nosso Pai. Hoje celebramos a missa do segundo domingo do tempo comum. Irmãos, nesta caminhada do tempo comum, a liturgia nos coloca no segmento de Cristo. Somos hoje seus discípulos e discípulas e somos convidados a permanecer com Ele, conhecer sua essência e fazer nossas as suas opções. A liturgia de hoje também nos indaga: estamos dispostos a ouvir a sua voz e acolher o seu chamado? Iniciemos cantando. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. Que toda a terra se proste diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, a vós, irmãs que rezam dos seus lares, a você, equipe litúrgica, eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, querido irmão e irmã, mesmo você, e principalmente que a grande maioria que está em casa, aqui só a equipe litúrgica, a palavra de Deus hoje vai nos apresentar principalmente Deus falando, Deus chamando. A palavra de Deus vai nos apresentar vocação, chamado. A primeira leitura no Evangelho. Então, nesse momento do ato penitencial, quem está de casa também reza. Vamos pedir perdão ao nosso Deus por vezes que tapamos os ouvidos ou tantas vezes que na turbulência não somos capazes de deixar Deus falar. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Hoje, dia do Senhor, glorifiquemos ao nosso Deus unitrino. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz a
Oremos. No altar de Deus hoje venham depositar a situação que novamente estamos vivendo, esse período de lockdown, que nosso povo tome os devidos cuidados, pensando na responsabilidade com a vida própria e do outro. Hoje a própria palavra apresenta a vida como um dom de Deus. Apresento diante do altar de Deus tantas pessoas que pedem oração, tantos conhecidos, amigos, familiares internados, mas também louvo por tantas vitórias apresentadas em louvor, de modo especial pelo César Resch, que hoje deu um grande passo na UTI. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Colhamos a palavra de Deus com atenção. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: eis que vem o Senhor,
Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vós é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. Com alegria, vamos todos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Encontramos o Messias, Jesus Cristo, de graça e verdade, Ele é pleno, de sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, na grande totalidade que rezam dos seus lares, aqui somos pouquíssimos na equipe litúrgica, prestando esse serviço de transmissão para que possam rezar em casa toda essa comunidade Cristo Rei e tantos outros de outros lugares que rezam conosco. Vou tentar ser breve porque às 8h, então temos que estar nos nossos lares, segundo as orientações civis, então temos que terminar uns minutos antes. Pois bem, eu dizia no começo da missa assim: hoje a palavra, de um modo especial, fala do chamado de Deus. E olhando agora com o coração aberto à palavra de hoje, eu acrescentaria assim: é interessante olhar o que é o chamado, vocação. Porque quando a gente olha o que é vocação, não é uma escolha pessoal. Falar de vocação não se trata, repito, e não importa que vocação você sente no coração, jovem, criança, adulto, idoso, não importa o que você sente que é real vocação, se é a vida religiosa, se é a vida de solteiro consagrado, de casado, não importa que vocação. Vocação é chamado por Deus. Isso resume a palavra chamado, vocação. É Deus quem escolhe. Isso está em toda a liturgia de hoje, principalmente, primeira leitura e Evangelho. Olhem no Evangelho como é interessante. Deus que chama, que chama os discípulos. Na primeira leitura, Deus que chama, e o Samuel fica confuso. Samuel fica confuso e vai em Eli, o que me chamou? Depois de novo, Eli me chamou? Eli me chamou? Não. Quando ouvir o chamado, diga: fala, Senhor, teu servo te escuta. Aqui eu destaco outra coisa. Primeiro, já disse, vocação é chamado por Deus. Deus escolhe, Deus coloca no coração de cada um de nós uma vocação. Depois, segundo aspecto, olhemos com atenção o Evangelho, as figuras, os personagens que aparecem aqui. O Evangelho não começou falando de Jesus chamando os discípulos. O Evangelho de hoje começou assim: João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. E o Evangelho vai revelar logo à frente que um dos 2 era André. O próprio evangelista narra aqui. Olha que interessante. Mais um aspecto interessante. Às vezes, para o chamado de Deus, nós precisamos de pontes, instrumentos,
Deus usa de pessoas. Às vezes a gente fica esperando um sonho de revelação ou um anjo aparecer na nossa frente. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes, Deus usa das pessoas. João, disse o evangelista, apresentou-os. Olha que interessante, mais ainda. André se encontra com Jesus, faz um encontro, o que nós chamamos de experiência com Deus, e não fica contente em guardar para si egoisticamente, talvez a maior parte de nós. Ele fica, com aquela coisa, aquela vibração, e vai falar para o seu irmão. E novamente não é um anjo revelando. Agora, na sequência, a partir da experiência de André, ele conduz o seu irmão. Novamente, pessoas sendo ponte, pessoas sendo instrumentos de Deus para o chamado. Olha que interessante a liturgia, entender como que acontece o processo vocacional, o processo de chamado. A mesma coisa acontece na primeira leitura. Samuel está confuso e vai lá em Eli. Tu me chamastes, mestre? Tu me chamastes? Não. É o Senhor, você não percebeu ainda? Aqui foi Deus que chamou diretamente, mas também apareceu a figura de Eli, que diz: meu filho, é Deus que está te chamando, vai, te apresenta como servo teu. E aí tem tantos detalhes que a gente poderia dizer da liturgia de hoje, mas que não dá. Mas percebam, um aspecto de destaque da primeira leitura, mais um aspecto e mais um do Evangelho. Como Deus chama Samuel, em que momento, em que circunstância? Isso me chama muita atenção, silêncio. Às vezes tantas denominações, e às vezes dentro da nossa própria igreja, tantos de nós parece que precisa de uma turbulência de coisas, de músicas, hinos e barulhos para ouvir Deus. Será que é Deus que está falando? Quantas citações no Antigo Testamento, no Novo, na Bíblia toda, foram capazes de ouvir Deus no silêncio, não na turbulência com bagunça e um monte de coisa. Outra coisa que chama atenção, como disse do Evangelho, aqui já vou encerrando. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João foi escrito pelo menos 50 anos depois da ascensão de Nosso Senhor. Pelo menos. Alguns teólogos dizem talvez até 70. Pelo menos 50 anos. E olha que interessante, versículo 39. A resposta de Jesus quando eles procuram Jesus, onde mora? Aí Jesus dizendo o chamado, vinde ver. E aí no versículo 39 narrou assim: Jesus respondeu, vinde ver. Foram pois ver onde ele morava, e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. O chamado de Jesus é algo tão forte, que mesmo tendo passado pelo menos 50 anos depois para ser escrito o Evangelho, como disse, é o mínimo, talvez 70, ele sabia até a hora do chamado. Até a hora que ele tinha sido chamado por Jesus. A experiência com Jesus marca, precisa marcar. E aí mais um aspecto para não passar despercebido da segunda leitura. A segunda leitura é de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Já citei aqui a realidade histórico, cultural, política de Coríntios. Dentre elas, tantas características, é que era a zona portuária. Uma das características mais marcantes que influenciava. Aqui em Rondônia nós temos uma realidade semelhante. Quem quer entender o que é a zona portuária, naquele contexto principalmente, é só imaginar, quem conhece Rondônia, imaginar cidades que são de mineração, por exemplo. Cidade de grande fluxo, de rotatividade de pessoas. Muita gente trabalhando em obras, a gente já sabe o que tem nessas cidades. Quem entende, quem não sabe, pesquisar um pouquinho. A gente precisa entender um pouco do fluxo até da nossa própria terra. Aqui acontece isso. Quem conhece
regiões de muita mineração, né? A gente pega no auge do Campo Novo, no auge do Machadinho, no auge que já passou, no auge de Cujubim, agora Vista Alegre. Peguemos essas regiões, né, de grande fluxo, de circulação, rotatividade de pessoas. É isso. Aconteciam muitas coisas, dentre elas muita promiscuidade. E aí, além disso tudo, correntes filosóficas, correntes dizendo, até de um espiritualismo às vezes, dizendo que o corpo é algo desprezável, é algo insignificante. E São Paulo vai dizer o que na primeira leitura? Não se pode desligar corpo, alma e espírito, em outras palavras. Não se pode desligar. A salvação passa por aqui. É nesse processo de caminho, de construção. Então você que reza de casa, guardemos isso. Olha que liturgia magnífica, principal, centro da liturgia da palavra de hoje, chamado. É Deus que chama. Eu respondo, mas é Ele quem chama. E que no mundo há muitas pontes. Não espera um chamado de Deus com anjo ou revelação em sonho. Ouça, silêncio, ouça, veja Deus chamando por meio das pessoas. Que a palavra toque-nos e desperte e abre nosso olhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, além de tantas preces que trazemos ao coração, vamos levar ao nosso Deus as preces da igreja, respondendo a cada invocação: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Chamai sempre a vossa igreja, Senhor, para que seja fiel no seguimento a Cristo, seu esposo, e viva no ardor vossa palavra e fazendo a vossa vontade. Nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Abri ouvidos e o coração dos vossos filhos e filhas, para que aprendam a ouvir silenciosamente a vossa palavra de vida e confrontá-la com seus anseios. Nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Guardai os jovens no seguimento fiel de Jesus, para que sejam generosos em vos responder com alegria e disposição na edificação do vosso reino. Nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Estas são, Senhor, as preces que vos apresentamos. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. A equipe litúrgica, você que reza de casa, lembro, a melhor e maior oferta é da vida. Façamos o nosso ofertório. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz. Ele nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos. Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja de São José, seu digníssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na caridade a vossa Igreja. Enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Roque, Padre Adriano, pároco desta paróquia, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui, também presencialmente de maneira virtual, que reza dos seus lares, consagram os seus lares. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e a todos os que morreram na vossa amizade. Quem reza de casa, equipe litúrgica, recorda se tem conhecido amigo, familiar que faleceu há pouco. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente por vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmãos e irmãs, povo de Deus, eis diante de vós o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde e vos guarde para a vida eterna. Amém. Só lembro que nesse tempo de pandemia, em que não podemos fazer a comunhão presencial, física, somos convidados a fazer a comunhão espiritual. Quem reza de casa, entra em comunhão com Cristo Eucarístico. Pede que esse Cristo se faça presente na caminhada de cada dia, na luta, nos desafios. Entrega a vida na comunhão com este altar. Cantemos. calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas de mar.
mais. É Jesus este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Obrigado, Senhor, porque mesmo nesse tempo podemos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantas batalhas que cada um de nós, mesmo quem reza distante de casa, tantas batalhas viemos vencendo, mas dá-nos força para mais esse tempo difícil. Abençoa tantas pessoas que vêm pedindo oração. Quantas lutas distintas. Dá-nos a graça de, mesmo dos lares, sentirmos a Tua presença. Obrigado pela comunhão física de quem aqui ajuda na liturgia, mas obrigado pela comunhão espiritual. Obrigado pela vida, que é o primeiro chamado Teu. Depois pela vocação minha, de cada filho vosso. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então não tem nenhum aviso, né? Eu só reforço que, graças a Deus, os meios de comunicação são muito ágeis, então já chegou o aviso. Pouquíssimas pessoas vieram desinformadas à comunidade, né, querendo rezar presencialmente. Praticamente, né, quase a totalidade estão rezando dos seus lares. Quem reza de casa tem acesso ao Facebook, à rádio, à TV. Avisa o vizinho no Zap, no Insta, né? Marcar, compartilhar. Os meios de comunicação nesse momento são essenciais. Vamos dobrar os nossos compartilhamentos. O comunicado do bispo, então, certamente já chegou à grande maioria, né? O convite, o pedido, também encaminhado pela Cúria e pelo nosso arcebispo e assinado pelo mesmo, de 17 a 27, inicialmente. Se orienta que não tenham celebrações presenciais, apenas as transmissões. Então, guardamos esses dias, né, com cuidado, atenção, sempre priorizando o cuidado pela vida. É essa a resposta da igreja sempre. Amém? É isso? Vamos pedir a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o nosso Deus, de infinita bondade, que nos reuniu, mesmo que virtualmente, abençoe cada um de vós, abençoe os vossos lares, abençoe os vossos familiares, esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que cada um de vós possa permanecer na graça e na paz do nosso Deus. Amém. Graças a Deus. No meu coração sinto chamado
fazendo a história, construindo um novo no meio do povo. Seguindo teus passos, fazendo a história, construindo um novo no meio do povo. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente.